Olá, você está no Perguntar Não Ofende pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. O nosso entrevistado de hoje é o vice-governador do estado de Alagoas e atual secretário estadual de Educação, Luciano Barbosa. Secretário, seja bem-vindo. Eu quero aqui desejar que vocês continuem fazendo esse tipo de programa. Tem tido uma aceitação muito grande, tem ganhado as ruas e os meios de comunicação, principalmente as redes sociais, e para mim é um prazer estar junto com vocês aqui no programa de vocês. Numa entrevista aqui, nesse programa, o deputado Chico Tenório disse que o senhor, como engenheiro, vai muito bem com os números, mas que deixava a desejar em alguns aspectos como secretário de Educação. Qual a sua avaliação dessa análise do parlamentar? Bom, primeiro, eu não tenho a pretensão de ser o melhor de todos, não é? Eu acho que tenho virtudes e tenho defeitos. Então, agora eu trabalho todos os dias para dar o meu melhor. Agora, com toda a humildade, com muito trabalho, eu tenho certeza absoluta que a educação vive outro momento. E a gente tem trabalhado muito, não só com os números, a gente tem trabalhado também com a parte pedagógica, tem dado um valor imenso à parte pedagógica. Inclusive, um dos programas que é o carro-chefe da secretaria é o Escola 10. O Escola 10 foi um programa concebido para ajudar os municípios e a própria rede estadual para que a gente pudesse melhorar a educação dada na escola, a qualidade da educação produzida dentro da sala de aula. Como é que isso funciona? Bom, o indicador que nós temos, e é um número, o indicador que nós temos que afere se a qualidade da educação é boa ou não, para alguns pode até ser de qualidade duvidosa, mas é o IDEB. O IDEB é o indicador que nós temos colocado nacionalmente, que é calculado pelo INEP, que é o órgão que faz as pesquisas na área de educação para aferir a qualidade do ensino no nosso país. E o IDEB do estado de Alagoas é sofrível. A gente vem arrastando esse indicador há muitos anos e nós, como pretendíamos melhorar, agimos em diversas frentes. E uma delas foi fazer um programa, conceber um programa onde a gente pudesse conversar com os professores, articular com os professores, fazer uma ação pedagógica desde os municípios até o governo do estado, para que melhorasse a qualidade da educação que os alunos estão tendo. Lançamos esse programa, nós temos um articulador de ensino em cada escola de cada município do estado de Alagoas, todas as escolas, inclusive com bolsas pagas pelo governo do estado e podendo ou não ser complementadas pelo município, e temos articuladores de ensino em todas as escolas da rede estadual. Esses articuladores trabalham exatamente acompanhando os professores de matemática e os professores de português para preparar os nossos alunos para a Prova Brasil. O que significa isso? Significa que nós queremos ter a certeza de que ao final do ano o aluno não passou só 200 dias letivos lá dentro da sala de aula, mas que também esses 200 dias letivos ele teve acesso ao conteúdo próprio da sua grade curricular. E muitas vezes o aluno passa o ano inteiro dentro da sala de aula e não é dado o curso que deveria ser dado com todos os capítulos, com todas as referências que é própria dos descritores daquela série dele. Então isso compromete muito a qualidade do ensino. Por quê? De um tempo para cá, a gente praticamente, no que diz respeito ao ensino fundamental 1 e ao ensino fundamental 2, a gente praticamente universalizou. As crianças têm acesso à educação, acesso à matrícula, acesso à escola, elas ingressam na escola. Mas a escola, ela precisa não só garantir que o aluno ingresse na escola, precisa garantir que ele aprenda na escola. Então não é só vir para a escola, não é só se matricular e permanecer na escola, é permanecer aprendendo. Então, para permanecer aprendendo, é preciso que haja uma articulação muito forte entre Estado e município, a gente acabar com disputas pequenas, inclusive com recursos do Fundeb, para ver quem matricula mais aluno e tratar da qualidade da educação que é dada em cada município e em cada escola da rede estadual. Esse programa é um programa que ele é fundamentalmente tratado pela equipe pedagógica, que acompanha esse processo. Paralelo a isso, havia uma situação na Secretaria de Educação
que era uma situação, a meu ver, do ponto de vista de gestão. Eu tenho muito tempo de gestão, já fui ministro da integração, já fui secretário de diversas pastas, tanto no estado como no município, e fui prefeito 8 anos da cidade de Arapiraca. Então eu tenho uma experiência na área de gestão pública. E além dos cursos que fiz, que a vida me levou e que eu tive que fazer, entre eles na Universidade de Colômbia, em Nova York, quando eu me formei lá nessa área de economia, mas mais voltada para a gestão pública. E o que eu vi quando cheguei na Secretaria de Educação é que existiam grandes contratos que não tinham grandes impactos na qualidade do ensino. Então nós cancelamos, por exemplo, um contrato de 24 milhões que nós tínhamos de vigilância armada. Que, sinceramente, por que a vigilância armada na escola estadual e por que não tem na escola municipal? Será que o meliante ele só assalta a escola municipal, ele não assalta a escola estadual? Ou o contrário? Então não havia necessidade disso. Então foram contratos como esses que a gente cancelou e redirecionou o recurso. As coisas acontecem na escola. Se a gente quer mudar alguma coisa na qualidade da educação, a gente tem que colocar o recurso no chão da escola. É no chão da escola que as coisas acontecem, mais precisamente na sala de aula. Ou a gente muda a nossa escola, torna ela mais atrativa, dá protagonismo ao aluno e faz com que o professor se sinta satisfeito dentro da sala de aula ensinando aos nossos alunos, ou nós não mudamos o quadro. Então nós não podemos, quer dizer, pegar o recurso da educação e gastar dentro da Secretaria de Estado da Educação. O objetivo da gente é assessorar as escolas. Então, nesse sentido, a gente lançou alguns programas que colocavam recurso direto na escola. Quais foram esses? O primeiro foi o Escola da Hora. O Escola da Hora, ele destina recurso ao caixa escolar da escola. O diretor da escola faz um plano de aplicação para a recuperação da escola, para comprar aquilo que ainda precisa. Submete esse plano de aplicação ao conselho escolar. O conselho escolar referenda ou não, faz algum adendo, conserta alguma coisa, volta para o diretor e o diretor aplica esse recurso na escola. Ao final da aplicação do recurso, ele presta contas ao conselho escolar. O conselho escolar afere a prestação de contas e encaminha para a Secretaria de Estado da Educação, para que a gente possa guardar os papéis e os documentos lá e dizer que está tudo certo. Com isso, nós já aplicamos 30 milhões de reais nas escolas, direto nas escolas. Pra você ter uma ideia, todo o fardamento, Alagoas nunca deu farda aos alunos da rede estadual. Esse ano nós demos farda a todos os alunos da rede estadual. E sabe como nós fizemos isso? Nós mandamos o dinheiro direto para a escola. Pela quantidade de alunos, faz o cálculo do que é o valor de uma farda, manda direto para a escola e a escola compra. Com isso, duplamente, nós fomos beneficiados. Primeiro porque na descentralização do recurso é muito mais fácil a diretora da escola poder articular, fazer a farda daquelas crianças. Segundo, é que aquele recurso é gasto dentro do município. O município, você injeta recurso na economia do próprio município, fortalece a economia municipal. O que é que acontecia antes? Você fazia uma licitação, chegava alguém que era só representante aqui para participar da licitação, e quem ganhava essa licitação era alguém de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e o recurso nem em Alagoas ficava. A mesma coisa foi o Escola da Hora, que nós passamos um recurso per capita, pelo número de alunos matriculados para dentro da escola, e a escola faz as atividades que devem ser feitas para que as aulas não parem. O que acontece muitas vezes? A gente tem uma aula noturna, um EJA, por exemplo, e não vai ter aula porque a lâmpada queimou. A lâmpada queimou e o professor nem tem a obrigação de tirar do salário dele para comprar e ele nem tem o recurso para comprar. Então, se você quer dar autonomia à escola, tem que colocar dinheiro dentro da escola. Não adianta só você dizer que o regime da escola é democrático porque você elege o diretor diretamente. Mas se você elege o diretor, mas não dá condições a ele para ele trabalhar minimamente, não vai para canto nenhum. Tá? Então essas medidas, elas foram medidas que impactaram realmente a educação. Ainda ontem eu tive na escola Mira Marroquim, reinaugurando a escola, que foi completamente reformada. Nós estamos reformando, já reformamos 168 escolas.
já fizemos em 2 anos e 10 meses 65 ginásios de esporte. Só existiam 32 ginásios de esporte em 200 anos do estado de Alagoas. Em 200 anos, nós só tínhamos feito 32 ginásios de esporte. Todas essas obras com recurso próprio? Todas essas obras são feitas com recursos do Fundeb ou recursos próprios. Não vem um centavo de Brasília. Você sabe que o Fundeb é estadual. É um fundo estadual. As pessoas imaginam que o Fundeb é um fundo federal. Não é. É um fundo pelo número de alunos matriculados, tanto da rede pública municipal como da rede pública estadual, se forma um fundo e essa distribuição de recursos é dada de acordo com o número de matrícula na educação básica, tanto dos municípios como do estado. Secretário, o senhor foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por crime de apropriação indébita, quando então prefeito de Arapiraca. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu nem sei sobre que crime de apropriação indébita foi esse. Crime de apropriação indébita previdenciária. A previdenciária? Ah, tá. Veja bem, isso nem sequer conseguiu ir adiante. Até agora, sinceramente, isso nem foi levado à frente. Tanto é que a gente tem todas as nossas atividades políticas feitas, participa de todo o processo eleitoral e não tem nenhum impedimento. Nem impedimento civil, nem impedimento criminal. O prefeito Rogério Teófilo, de Arapiraca, fez duras críticas à sua gestão e à da Célia Rocha. Algumas até em tom de acusações. Como o senhor avalia esse primeiro ano da gestão Rogério em Arapiraca? Bom, eu acho assim, eu não torço que ele dê errado. Eu torço que o Rogério faça uma grande gestão. Por quê? Porque eu gosto de Arapiraca. Eu vivo em Arapiraca, agora mesmo vim de Arapiraca para dar entrevista a você. Então eu preciso que Arapiraca cresça, porque eu me sinto feliz com Arapiraca crescendo. Então eu desejo que ele faça uma grande gestão. Agora, quem diz se a gestão prestou ou se a gestão não prestou é o povo. Então eu acho que se você fizer uma aferição da minha gestão durante os 8 anos, lá na Prefeitura Municipal de Arapiraca, você vai ver que a população de lá aprova. Vamos para uma pergunta direto da redação. Luciano, você é um dos principais PMDBistas de Alagoas. O senhor defende a dobradinha Max Beltrão e Renan Calheiros para a disputa ao Senado em 2018? O PMDB é um partido amplo. O PMDB não constrange ninguém e nem barra ninguém, nem freia ninguém na sua vontade política. Eu tenho conversado muito com o senador Renan Calheiros e com o governador Renan Filho e sempre temos dito, todos nós, o mesmo discurso. Se o Max Beltrão quiser ser candidato ao Senado, ele tem a vaga garantida pelo PMDB. Então, o senhor apoia essa dobradinha, em outras palavras? Eu apoio que ele tenha o direito de ser candidato a senador. Quanto aos votos que a gente vai dar, no momento certo a gente decide. Vamos para outra pergunta, direto da redação. Olá, meu nome é Wellington Senna, sou diretor do Jornal Notícia. Secretário Luciano Barbosa, recentemente o deputado Francisco Tenório afirmou aqui no programa Perguntar Não Ofende que o senhor tem uma ideia de querer acabar com as universidades estaduais. Que vantagem o senhor vê nisso? Nenhuma vantagem, até porque eu nunca disse isso. Eu fui professor da UNEAL, da Universidade Estadual de Alagoas. Ela é de Arapiraca, nasceu em Arapiraca. Se chamava Faculdade de Formação de Professores. E eu era professor de cálculo, na área de matemática. Eu vejo aquela universidade como um grande ganho para o estado de Alagoas, principalmente na formação de professores no interior do estado. Ela foi responsável por a gente ter acabado com o professor leigo e feito com que as nossas escolas municipais de toda aquela redondeza pudessem ter professores com licenciatura plena. Então, ela cumpriu e cumpre um papel importantíssimo. E eu sempre tenho dito, quando tenho conversado com o pessoal da UNEAL, que o foco deles tem que ser a formação de professores, porque em sendo a formação de professores a especialidade deles, eles podem ajudar muito ao estado de Alagoas a melhorar a qualidade da educação nas escolas dos municípios e do estado.
Então o senhor não é favorável a uma futura privatização dessas escolas ou extinção dessas universidades estaduais? De jeito nenhum. Pelo contrário, a gente lutou para estadualizar. A UNEAL não era do Estado. A UNEAL foi uma luta. Minha mãe, inclusive, era diretora da UNEAL, não existia reitor. Ela era diretora-geral não era universidade, era uma faculdade de formação de professores, e a gente empreendeu uma grande luta. À época, o governador era Moacir Andrade, e a gente, junto com o Moacir Andrade, depois com o Geraldo Bulhões, se não me engano, a gente consolidou o processo de estadualização, a gente chamava assim, de estadualização da UNEAL. Então, toda essa luta, eu carrego até um pouco dela, junto com os colegas professores da UNEAL, e, portanto, eu só quero o fortalecimento da UNEAL. Secretário, vou fazer uma pergunta e peço ao senhor que responda somente após o intervalo, por favor. O senhor irá compor novamente a chapa de Renan Filho como vice-governador ou cederá espaço para acordos políticos que visem ampliar a base de apoio governista? Depois do intervalo. A gente volta já. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora. O nosso entrevistado de hoje é o vice-governador do estado de Alagoas e atual secretário estadual de Educação, Luciano Barbosa. Secretário, nós deixamos uma pergunta no ar. Se o senhor irá compor novamente a chapa de Renan Filho como vice-governador ou se cederá espaço para acordos políticos que visem ampliar a base de apoio governista? Veja bem, eu nunca parei para pensar nisso. Por quê? Porque eu acho que cada coisa no seu tempo, cada dia com a sua agonia. A minha agonia de hoje é ser secretário de Educação, é trabalhar para melhorar as condições das escolas, aumentar o número de matrícula, fornecer um material didático adequado para que os professores possam trabalhar, formação pedagógica para os nossos professores, melhorar a rede pública no aspecto físico dela, construir ginásios dentro das escolas para ser um equipamento de formação cultural, de educação. Então, são tantas as atribuições do secretário que eu acho, sinceramente, qualquer um que pense na política, que ainda vem, o ano que vem, a gente está, digamos assim, menosprezando o povo alagoano. A gente precisa se dedicar mais àquilo que a gente foi colocado para dar resultado. Então, nesse momento, eu penso em fazer uma boa gestão na Secretaria de Educação, ajudar os professores, ajudar os diretores das escolas, os coordenadores pedagógicos, ajudar a equipe técnica de dentro da escola, da secretaria, para que a gente possa melhorar as condições da educação. Quanto à questão política, eu sempre, em toda a minha vida, eu coloquei da seguinte forma: o futuro a Deus pertence. Deixa na mão de Deus, que Ele sabe resolver. Então, no momento, Ele vai cuidar. Quando chegar lá olha, veja só, as convenções acontecem em junho do ano que vem. Muita água vai rolar por baixo dessa ponte. Mas naturalmente, então, secretário... É um sofrimento você ficar pensando, eu serei ou eu não serei. O que eu quero dizer é o seguinte: meu nome, eu sou uma pessoa que participo da política alagoana há algum tempo. O nome vai estar à disposição, mas eu não vou ficar discutindo se o meu nome vai estar colocado como vice, se eu vou ceder espaço para outro. Isso é uma coisa que nem está colocada no momento. Mas naturalmente, secretário, a menos de um ano de uma eleição, a gente sabe que as articulações
já começam a ser feitas, né? Inegavelmente. A política, por mais que tenha as imprevisibilidades, mas muita coisa se costura já com um ano, por vezes até com mais tempo de antecedência. E isso mexe no xadrez político, né? O senhor sendo candidato a vice novamente, ou não sendo candidato a vice, concorrendo de repente a um cargo parlamentar ou coisa do tipo, mexe no xadrez. Então por isso que há esse questionamento por parte da imprensa e da sociedade. Com todo respeito a essa sua opinião, mas eu acho que as pessoas conversam muito sobre política mais por ansiedade. Porque nada vai ser decidido agora. E a gente sabe que política, um ano é muito tempo. Às vezes as coisas se resolvem dentro do mês da convenção. Quantas chapas a gente já viu ser formada na véspera da convenção? Quantas vezes você viu uma chapa ser completamente desfeita nas vésperas da convenção? E muitos políticos também perderam espaço porque não se programaram, né, há um ano antes da eleição. Eu acho muito difícil isso. Eu acho que qual é a grande programação que eu devo fazer? Fazer uma boa gestão na Secretaria de Educação. Quanto melhor for a gestão na Secretaria de Educação, mais as coisas podem acontecer. Então, eu acho que, sinceramente, essa ansiedade de me antecipar numa provável composição ou no lançamento a uma determinada candidatura, sinceramente, eu não acho que isso seja razoável no meu caso. Eu nunca agi dessa forma. Secretário, na sua gestão, qual o principal projeto de valorização dos professores? O principal projeto de valorização da categoria dos professores, primeiro, é uma coisa que o Brasil tem que perseguir, que é você dar um salário digno ao professor. Isso não é um caso de Alagoas. Hoje Alagoas paga um salário digno ao professor? Ainda não. Mas nós precisamos perseguir essa meta. Nós não podemos abandonar essa meta. Os professores precisam ganhar melhor, e eu acho que o Brasil, pela quantidade, pela tarefa que tem, não há como você resolver o problema do Brasil sem passar pela educação. Nós temos um problema, por exemplo, de produtividade. A produtividade do trabalhador brasileiro é muito pequena em relação ao resto do mundo. Nós estamos com a produtividade do trabalhador japonês na década de 60. Por quê? Porque nós não investimos na educação. Você, quando investe na educação, você traz com ela ciência, tecnologia e inovação. E o desenvolvimento econômico acontece nas áreas onde você tem ciência, tecnologia e inovação. Não se faz isso sem educação. Então a minha proposta é que deveria existir um salário mínimo nacional, pago pelo governo federal. E em cima desse salário mínimo nacional, os estados e municípios montavam o seu plano de cargos e carreira. Com isso a gente facilitaria muito, porque a gente transformaria a educação mais homogênea. Não é justo que uma cidade que tem uma grande arrecadação no sul e sudeste do país possa ter recurso para poder fazer não só uma boa escola, mas pagar muito melhor um professor e formá-lo melhor também, como também é injusto você ter uma cidade que tem poucos recursos, ou um estado que tem poucos recursos, que quando você vê a média e você faz as contas, ela mal dá o recurso do Fundeb para pagar a folha de pagamentos. Mas além de salário, condições de trabalho também, né, secretário? Eu acho, condições de trabalho, eu puxei o salário, porque você empresta dignidade ao trabalhador também, numa sociedade em que nós vivemos, pelo salário que você apresenta. Mas é preciso que a gente tenha formação continuada. É preciso ver como está o currículo nas universidades, na formação desses professores. Quando você coloca, por exemplo, melhores salários para professor, você atrai os melhores alunos da educação básica para que eles sigam a carreira de professor, para que eles se formem como professor. Então, eu falei, a raiz do problema é você ter um salário que seja atrativo para a carreira, mas é preciso também você apostar na formação continuada e nas condições de trabalho, de espaço físico que as escolas devem ter. Aproveitando o tema, em relação ao concurso público, 800 vagas supre a carência que existe de professores no estado? Não, a gente ainda vai ter uma quantidade de monitores. Qual a carência hoje? Não, a carência chegaria a umas 1.250 vagas, entendeu? Mas as 850 vagas, de acordo... A gente tem que ser muito responsável na gestão pública.
Você não pode dar um passo maior do que a perna. Nós estamos vendo como está aí o Rio de Janeiro. Nós estamos vendo estados ricos, como São Paulo, Rio de Janeiro. Existem 6 estados da federação, se não me engano, que já anunciaram que não vão pagar o 13º. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com o dinheiro público e quando a gente faz assim promessas vãs. A gente tem que ter os pés no chão, a gente tem que fazer a coisa certa, a gente tem que pensar antes de realizar e ver a conta que está na nossa mão. Aquela questão, por exemplo, que o deputado falou, na questão dos números, esses números eles são importantes, eles não são irrelevantes. A gente precisa estar com os números na mão para não dar um passo maior do que a perna. E é muito importante que a gente cuide disso. Foi isso o que o governador Renan Filho fez. O governador Renan Filho, ele nos primeiros 6 meses de governo, ele ajustou a máquina do Estado, ele fez o dever de casa, quando os outros ainda não estavam fazendo, e agora a gente está podendo fazer investimentos com recurso próprio no Estado que era tido e é um Estado pobre como o Estado de Alagoas. Secretário, vamos para uma pergunta direto da rua. Alô pessoal, meu nome é Eduardo Vasconcelos, sou presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Alagoas, o SIMPROAL, o sindicato que representa os professores da rede privada de ensino. Gostaria aqui de deixar bem claro que mesmo representando a rede privada, nós defendemos uma educação pública, gratuita e de qualidade. Gostaria aqui publicamente de dar um abraço no meu amigo Cícero Filho e também cumprimentar e também dar outro abraço no vice-governador e também secretário estadual de Educação do Estado de Alagoas, senhor Luciano Barbosa. Irei tocar aqui num tema, infelizmente, espinhento, né? Um tema espinhoso, que é o tema do monitor, o tema da monitoria. Quando o Estado de Alagoas efetivamente irá se planejar para acabar com essa figura que, no mínimo, está aí na nossa história há 3 décadas e que desvaloriza e que descaracteriza a figura do professor, ele irá realmente sair da nossa história e que o professor concursado, pior, muitos dos que hoje estão na monitoria, na verdade, estão guardando sua própria vaga, pois passaram no último concurso público. E quando também esses novos que agora irão fazer o concurso público que foi convocado, realmente serão chamados e que de forma planejada o Estado de Alagoas retire a desvalorização da educação e não só, não podemos deixar de reconhecer o investimento na estrutura física, mas principalmente o investimento na figura humana. Boa, a intervenção muito boa. Eu quero dizer para o presidente do Sindicato dos Professores que eu concordo com ele com essa questão da monitoria. Mas nós tomamos muitas medidas em relação aos monitores. Os monitores eram tidos como professores de 2ª categoria. Primeiro, não era exigido que ele fosse professor com licenciatura plena. Ele, se tivesse metade do curso, ele poderia ser monitor. Nós acabamos com isso. Só é monitor da rede pública quem é professor com licenciatura plena. E por isso nós também nivelamos o salário dele. Antigamente o salário do monitor era muito abaixo do salário de um professor efetivo. A gente colocou que deve ser igual ao salário base de quem entra como professor efetivo. Então a outra coisa que nós colocamos foi que o monitor tem que ter direito a planejamento, para poder ele participar do planejamento da escola. Mas concordo com o presidente quando ele diz que precisamos, não digo acabar com a figura do monitor, porque nós sempre vamos ter uma quantidade de professores que, digamos assim, temporários, porque você tem, por exemplo, uma mulher gestante, uma professora gestante, ela entra num período de licença, a gente tem que chamar alguém. Eu não posso chamar um efetivo para depois eu não ter como dizer que ele não vai mais entrar em sala de aula. Se ele é efetivo, ele vai participar da vida da escola para o resto da vida, enquanto ele for professor ali e tiver no exercício da sua profissão. Então, o que nós precisamos fazer é ter um quadro mínimo de monitores para esses casos em que haja uma vacância temporária, para cobrir essa vacância temporária. E isso nós temos que nos planejar, como você bem falou. Agora,
Desses 850 vagas que nós estamos fazendo, primeiro, pela primeira vez o Estado de Alagoas está fazendo um concurso para 30 horas. Porque como tem 30% de planejamento, o professor vai estar 20 horas em sala de aula, ou seja, ele pega uma carga horária completa de um turno e tem 10 horas de planejamento que ele pode fazer na escola. Então, a gente vai ter essa carga horária de 30 horas. E nós não temos reserva técnica. São 850 vagas. Essas 850 vagas serão ofertadas e serão chamadas. Nós não vamos ficar com uma quantidade aí para chamar depois. Isso aí eu acho que não deve ser feito. Eu acho que a gente tem que dizer quantas vagas tem, fazer o concurso para aquela quantidade de vagas, para não iludir ninguém, e chamar aquela quantidade de vagas daqueles que passaram e lotá-los aonde deve ser lotado. E concordo com você, a gente deve diminuir o máximo que a gente possa a quantidade de monitor para que seja só a exceção à regra, e não a regra. E para isso a gente precisa se planejar, e a gente está se planejando. Quero aqui oportunamente retribuir o abraço ao colega Eduardo Vasconcelos, um sindicalista muito atuante, que tem trabalhado bastante em prol da educação de Alagoas. A escola em tempo integral, secretário, pode ser considerada já uma realidade em Alagoas, ou ainda há muito a que se fazer para que isso se concretize? Já é uma realidade. No primeiro ano de mandato nós fizemos uma escola de tempo integral, que foi a escola Marco Antônio lá no Benedito Bentes. E naquela escola de tempo integral a gente tomou ela como um projeto piloto. Fomos a Recife, participamos de algumas atividades com as escolas de tempo integral lá de Recife, de Pernambuco. Fomos ao Ceará e fomos a Goiás. E com isso chamamos alguns professores da Universidade Federal de Alagoas e modelamos, do IFAL também participaram conosco, e modelamos a escola de tempo integral do estado de Alagoas. Então a escola Marco Antônio, no Benedito Bentes, foi o nosso projeto pioneiro. No ano seguinte, no segundo ano de governo, nós passamos de uma, que não tinha nenhuma, fizemos uma que foi a Marco Antônio. Aí passamos de uma para 17 escolas. E agora, no terceiro ano de governo, nós temos 35 escolas de tempo integral. Quem vai nessas escolas, quem participa das nossas atividades, sabe que são boas escolas, que estão feito um trabalho muito grande. Tem problemas? Tem. Todas as escolas possuem problemas. Isso é uma construção. A gente não pode ter a ilusão. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar muito para a gente chegar naquilo que a gente chama de ideal. Mas é um processo de construção e a gente está no caminho certo. Temos 35 e vamos começar o próximo ano, 2018, com 50 escolas de tempo integral. Só aqui no município de Maceió, nós já temos 10 escolas em tempo integral. Secretário, com tanto investimento, por que os índices da educação em Alagoas ainda são tão ruins? A gente não sabe se são ruins, a gente vai saber o ano que vem. O ano que vem vai sair a nota do IDEB. O resultado do trabalho que está sendo feito agora vai aparecer na nota do IDEB de 2017. Mas você tem que levar em consideração o seguinte: o trabalho de educação para mudar esses indicadores é um trabalho de médio e longo prazo. Você não coloca um filho seu numa escola e exige um resultado dele no ano seguinte. Você passa 15 anos com seu filho na escola para depois você ver que fruto foi que foi dado com o aprendizado que ele teve na escola. Então, por quê? Porque os investimentos em educação são todos eles de médio e longo prazo. O problema é que o brasileiro, muitas vezes, por não estar acostumado ao planejamento, ele gosta de soluções imediatas. Essas soluções imediatas não existem. Não existe uma solução messiânica para o poder. Nós precisamos pensar nas coisas, articular essas coisas e trabalhar intensamente para que elas aconteçam. Eu tenho absoluta certeza de que a educação está no rumo certo. Eu tenho absoluta certeza de que os dados e os indicadores da educação vão melhorar a cada ano se esse processo continuar. Ele não pode parar por aqui. Esse foi o primeiro ano do Escola 10, que nós participamos com esse programa pedagógico feito nos municípios e no estado, que é também uma inovação. No estado de Alagoas, sempre a rede pública estadual trabalhava separada da rede pública municipal. A gente juntou tudo, porque somos tudo uma coisa só. Eu trabalho muito com os alunos do nível médio, onde tem o maior número de matrícula. Os municípios não têm aluno de nível médio. Só que esse aluno de nível médio que eu recebo, ele vem do município. Quanto melhor preparado ele estiver no município, melhor para o trabalho do meu professor no nível médio.
Então, é importante que a gente entenda que a gente tem que ter uma responsabilidade compartilhada, município e Estado, com os filhos do povo alagoano, com os adolescentes e com as nossas crianças. Se a gente quiser mudar os quadros, o quadro de violência que nós temos no estado de Alagoas, não adianta só contratar policial. É preciso que, paralelamente ao trabalho repressivo, seja feito um grande trabalho de educação na base da sociedade, nas crianças que nós temos. Vamos para mais uma pergunta direto da rua. O que você atribui com a derrota do seu candidato em 2016 em Arapiraca, Ricardo Nezinho, para prefeito, onde durante todo o processo ele estava em primeiríssimo lugar nas pesquisas e o atual prefeito que foi vitorioso, Rogério Teófilo, estava em terceiro? O que é que você atribui à derrota do seu grupo e o candidato era Ricardo Nezinho na eleição de 2016 em Arapiraca? Professor Marcelo, um grande analista político. Um grande analista político. Veja bem, quando a gente conversa com 10 pessoas sobre política e pergunta a ela a que a gente atribui o resultado de uma determinada situação, cada uma tem uma opinião para dar. Eu acho que a gente fez o nosso trabalho, perdemos por 250 votos no universo de 140 mil votos, então nós não podemos dizer que isso foi um resultado que não pudesse dar ao contrário. Então, qualquer intervenção que fosse feita, se a gente tivesse bola de cristal, poderia ter alterado o resultado daquela eleição. Aí fica muito no campo da especulação. Eu acho assim, a gente tem que fazer uma avaliação de conjuntura, mas a gente não tem que descer essa especificidade para um problema. Eu acho que foram vários fatores que colaboraram para que a gente perdesse por essa margem tão estreita. Agora, Rogério é o prefeito de Arapiraca, ele é o prefeito de todos os arapiraquenses. E eu torço que ele faça um bom governo, porque é para isso que a gente está aqui. Eu acho que o que acontece muito, por exemplo, o Brasil deveria aprender muito, pelo menos nesse aspecto, com a democracia americana. Na hora em que o governante americano ganha o pleito, aquele que perde telefona para ele, deseja boa sorte, vai fazer oposição, que é o seu papel, mas deseja que o país não pague o preço para que ele possa dizer assim, tá vendo aí, eu estava certo. Eu acho isso aí é você ser muito mesquinho e na política não existe espaço para isso. Secretário, perguntar não ofende. No ano passado, o senhor voltou a ser denunciado no MP, dessa vez por compra direta de kits escolares sem licitação, no valor superior a 6 milhões. O que o senhor tem a dizer sobre essa denúncia? Nunca ouvi isso. Eu não comprei nenhum kit escolar. Aliás, a gente vai para todas as inaugurações e nenhum aluno pede kit escolar. Os alunos pedem o ginásio de esporte, os alunos pedem que a gente faça reforma de prédio público, os alunos pedem que a gente melhore o quadro, a lousa branca que está estragada, os alunos pedem tudo, mas eu nunca vi um aluno chegar perto de mim nem do governador. Ontem nós tivemos a Mira Marroquim, estavam lá todos os alunos fardados com farda que o governo do estado deu e nunca fizeram isso. Pelo contrário, nós não compramos o kit escolar, que queriam que a gente comprasse. Então essa denúncia não procede? Não procede. Paulo Freire disse, secretário, que seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse para as classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. É fato, a ignorância ainda é uma forte aliada do mal político. Quanto mais ignorante o cidadão, em regra, mais fácil de ser manipulado. Pergunto, o senhor acha que a classe dominante de Alagoas, da qual o senhor faz parte, tem tomado realmente consciência do papel transformador e libertador que a educação exerce na vida das pessoas? Veja bem, eu não posso falar pela classe dominante, eu posso falar por mim. Não é? As pessoas pensam que a gente nasceu em berço de ouro, não é verdade. Eu sou filho de uma mãe costureira e de um pai que era carteiro. A minha mãe estudou, se formou e foi professora de geografia. Entrou na rede estadual, mas eu assisti ela estudando e ela se formando. Eu tenho a foto que eu mais gosto, é uma foto minha com o meu pai, minha irmã e eu, na escadaria da Concatedral, na formatura do meu pai.
eu aprendi dentro de casa que eu só tinha um caminho para poder, digamos assim, entre aspas, subir na vida, dentro desse conceito que a gente tem de subir na vida, que era estudando. Então eu levo isso muito para a minha vida pessoal e para a minha vida pública. Eu não me sinto uma pessoa que tenha mudado porque ascendi a ser vice-governador. Eu sou uma pessoa que acho que a educação tem um papel transformador, e esse papel transformador é muito importante no Brasil, inclusive para que o país possa crescer. A distância entre ricos e pobres no Brasil é muito grande. A gente, necessariamente, para esse país se desenvolver, essa distância tem que diminuir. Nos Estados Unidos, essa distância não é tão grande quanto no Brasil. Então, o que faz os Estados Unidos ser o que é, não são os milionários americanos. O que faz os Estados Unidos ser o que é a grande classe média que ele tem. Tanto é que a última crise que nós tivemos, aquela crise da subprime, que era a crise imobiliária que houve, foi uma crise da classe média. Começou na classe média, comprando casas sem poder pagar. Então, quem sustenta uma sociedade do tamanho do Brasil é quanto mais você puder inseri-la no mercado, quanto mais você puder inseri-la no consumo, quanto mais você tiver uma economia mais distributiva, onde as pessoas possam ter ingresso aos bens de consumo, mais essa economia vai crescer, mesmo na lógica capitalista. Então, é uma burrice que a elite brasileira ache que tem que asfixiar e não dar educação para o nosso povo. Porque, como eu mostrei aqui, não há como você fazer crescer o país, principalmente no século XXI, sem que você dê provimento à educação para as pessoas que mais precisam, para a esmagadora maioria da nossa população. Porque sem educação, nem tem ciência, nem tem tecnologia, nem tem inovação. E a base do desenvolvimento econômico são essas três questões. Secretário, nós temos um quadro chamado de 0 a 10. A gente apresenta uma imagem e pede que o entrevistado atribua uma nota, se assim preferir, e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem. Deputado estadual Rodrigo Cunha. Boa pessoa. Só um breve comentário. O senhor quer atribuir uma nota? Eu não daria nota porque ele ainda é muito novo. A gente precisa deixar que o tempo passe para a gente poder atribuir uma nota a um político que está começando. Próxima imagem. Eu daria Teotônio Vilela. Nota 6. Não passa por média, mas chega perto. Algum comentário, secretário? Não, é uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, foi governador do estado de Alagoas, sei que é uma pessoa dedicada, entendeu? Quando está num determinado trabalho. Então, só isso. Próxima imagem. Deputado Severino Pessoa. Nota 6 também pelo desempenho. Eu sou um professor muito rigoroso. Eu queria agradecer aqui a participação do senhor no nosso programa. Sempre tenho dito que é muito importante que personalidades políticas como o senhor, gestores públicos, prestem conta para a sociedade. Então agradeço aqui a participação do senhor, ao passo que reitero o convite para que em outras oportunidades possa estar aqui com a gente, e ao passo que deixo espaço para que o senhor faça suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a você, agradecer o João Mozinho, agradecer o Cajueiro, que nós não estamos vendo, ele está lá atrás aí cuidando da gente. Dizer que para mim é uma satisfação, mas também uma obrigação. Eu, como homem público, tenho que prestar contas do que faço. E é uma obrigação minha, quando sou convocado pela imprensa, a me pronunciar, a vir aqui, dar a cara para conversar com a sociedade e dar satisfação daquilo que eu estou fazendo. Tanto que eu vim correndo de Arapiraca para cá para poder fazer essa entrevista, mas eu gosto muito disso, isso é muito bom. Tanto eu gosto de ouvir para saber o que devo fazer, como eu gosto de falar para poder me comunicar com as pessoas. Então, a gente agradece a sua participação, agradecemos também a sua audiência, esperamos nos encontrar numa outra oportunidade, até porque perguntar não ofende.